Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Seahawks. E que grande dia, né? Vitória ontem contra o New Orleans Saints, 44-13. Um passeio do Seahawks, como há muito tempo não víamos. Um jogo que o Seahawks quebrou, né, tabus, né? Quebrou, não diria recordes, mas quebrou marcas ali que há muito tempo não batia. Marcas ofensivas, marcas defensivas. É, um jogo que há muito tempo, né? Não lembro a última vez que o Seahawks, com todo respeito ao Saints, mas que no primeiro quarto o jogo já estava ganho. É, um jogo que no intervalo a gente já discutia se era para voltar com as reservas ou não pro segundo tempo, até porque tem jogo quinta-feira. E então é aquela vitória que, pô, o Seahawks podia ganhar mais vezes assim, né? Não fez mais que obrigação, não fez mais que obrigação. Pegou um time que é muito mais fraco. De novo, com todo respeito ao Saints, mas é um dos piores, se não o pior time da NFL. Eu acho que tem time pior, tá? Não acho que. Talvez ele tenha o pior quarterback, que é o Spencer Rattler, mas não é o pior time. Tem bons nomes ali. Eu acho que assim, a decrescente do Miami Dolphins, por exemplo, é muito pior do que a do Saints. Mas o Seahawks fez o que deveria fazer. Passou o trator, passou o caminhão e amassou o Saints no Lumen Field 44-13. Vamos ao jogo, mas antes disso, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações e também virem membro, por que não? Aqui ó, tá na tarde ali embaixo, ó, seja membro do Rapinas, Clube Rapinas, Rapinas Plus, seja lá como queremos chamar, temos dois planos aí, né? Todos os membros estão vendo esse vídeo antes, logo na segunda de manhã. O dia que a gente tá fazendo as lives dos jogos tá sendo difícil gravar à noite, vou falar a verdade pra vocês, tá? Mas logo na segunda de manhã já tô gravando e os membros, assim que sobe, os membros já estão vendo. Quem não é membro tá tendo que ver um pouco mais tarde, já perde esse primeiro react. Mas esse vídeo todo mundo vai ver. Os membros apenas Plus, né, que é o plano maior ali, eles vão ver o pós-jogo analítico, que é aquela análise tática do Ale, somente eles de forma exclusiva. Vamos ao jogo 44-13. O Seahawks começa. O Seahawks marca 5 touchdowns, os 5 no primeiro tempo e depois chuta mais 3 field goals, tá? Essa foi a pontuação. O Darnold com 14 de 18, 2 touchdowns. Ele termina o primeiro tempo com um rating perfeito, né? O 158.9. O Kenneth Walker não teve lá um dos melhores jogos do mundo, mas também teve 2 touchdowns, né? O Smith-Njigba 96 jardas, faltou 4 jardas para ele bater 100. E aí ele quebraria um recorde da franquia do recebedor. Primeiro recebedor a atingir 100 jardas nos 3 primeiros jogos de uma temporada. Na hora que tiraram os titulares ali, talvez faltou dar mais uma bola ou outra pro Smith-Njigba bater esse número, mas assim, a gente sabe que dentro do campo ali, eles não se importam muito com esses números, né? Byron Murphy apareceu com mais um sack. Josh Jobe foi queimado em alguns lances, mas apareceu bem também em alguns desvios e principalmente em tackles. Seahawks começa na defesa, força o Saints logo sair de campo e aí na primeira posse mais uma vez o touchdown, né? O Seahawks tinha ficado 22 jogos sem marcar touchdown na primeira posse, marcou semana passada, marcou ontem. Então o touchdown do Smith-Njigba que é uma campanha que levou um pouco de sorte, até porque foi revivida por uma falta besta da defesa dos Saints. E aí o Smith-Njigba foi para endzone. Torrey Horton, no retorno de punch, marca o segundo touchdown. Então, o Smith-Njigba faz o touchdown, bola volta para o Saints. Saints sai num turn and out, ou se não é um turn and out, sai logo na sequência. E aí no punch, 95 jardas de retorno pro Torrey Horton. Deram 95, mas pô, ele pega a bola e dá um passo para trás, cara. Então ele foi 96, 97 jardas na verdade, né? Mas na contagem oficial 95 jardas ali pro Torrey Horton de retorno de punch. E
E aí, ainda no primeiro quarto, mas na outra campanha ofensiva do Seahawks, o Kenneth Walker entra na endzone e essa outra campanha é após um bloqueio de punch. Então, os special teams do Seahawks tendo o seu melhor jogo da vida, né? Foi um touchdown de retorno de punch e depois bloqueou um punch que aí deixou o Seahawks já dentro da red zone e facilitou a vida do Darnold. Saints chutou um field goal. Na sequência, aí já no segundo quarto, o Torrey Horton completa um passe na endzone, uma campanha que também teve 38 jardas, porque o Derek Young retornou 60 jardas no kickoff, após o field goal do Saints. E aí ficou 28-3, e aí na última campanha ainda, na penúltima campanha, o Kenneth Walker ainda consegue marcar mais um touchdown corrido, aí uma campanha que perdurou aí por 76 jardas, foi uma campanha completa, só que em 4 jogadas, né? Um jogo aéreo do Seahawks entrando muito bem ontem. Myers ainda chutou um field goal, Saints ainda chutou um field goal no estouro do relógio, e o jogo vai pro intervalo 38-6. E aí no intervalo a gente já pedia que entrasse com as reservas, né? No intervalo a gente teve link ao vivo na nossa transmissão direto do Lumen Field, então volte aí na transmissão. A gente vai fazer um recorte disso, mas volte aí na transmissão e pegue isso porque foi sensacional. E aí no terceiro quarto, o Seahawks ainda entra com os titulares no terceiro quarto, tá? Foi colocar as reservas só no último quarto. Só que aí no terceiro quarto, os titulares que estavam em campo estavam num ritmo pré-temporada. Tem jogo quinta-feira, ninguém quis se machucar, a galera já começou a querer descansar, o jogo já estava ganho. E aí aquela concentração diminuiu, a intensidade diminuiu do ataque e da defesa. E aí o Seahawks só chutou 2 field goals. E no último quarto, já com reservas em campo de ambos os lados, o touchdown dos Saints para encerrar 44-13 essa partida. Então, assim, cara, o primeiro tempo do Seahawks é maravilhoso. Foi 38 pontos no primeiro tempo, que foi a terceira maior quantidade de pontos em um só tempo da história do Seahawks. Esse é o dado. Para quem leu o texto, né, o pós-jogo no rapidasmar.com.br, leu inclusive outros dados. Além do Seahawks ter vencido o Saints pela primeira vez desde 2013, e eu tinha ressaltado isso no Game Day, no texto que saiu ontem, o Seahawks vinha de 4 derrotas seguidas do Saints. O Seahawks em temporada regular, se for contar só temporada regular, é 10-6 pro Saints, o confronto. É que aí o Seahawks tem 2 vitórias em playoffs, né? 2013 no Divisional e o Beachquake. O TD do Torrey Horton foi o TD de punch mais longo da história. Os 21 pontos do primeiro quarto empataram com o recorde da franquia que aconteceu em 2006. Torrey Horton se tornou o terceiro jogador na história a registrar um touchdown de recepção e de retorno de punch no mesmo jogo. E aí talvez o dado que mais me impressiona foi a primeira vez desde 2013, ano do Super Bowl, ano da Legion of Boom, que o Seahawks limitou os seus adversários a 17 pontos ou menos nos 3 primeiros jogos da temporada. Levou 17 pontos contra os 49ers, levou 17 pontos contra os Steelers e levou somente 13 pontos ontem. Isso não acontecia desde 2013. Então, talvez assim seja realmente o início de uma defesa muito forte se criando nos territórios de Seattle. E para quem gosta de um time com defesas fortes, e acho que assim, os torcedores do Seahawks, que a grande maioria é da época do Super Bowl, é da época da Legion of Boom, é assim como eu, se apaixonaram pelo time principalmente pela defesa. Se apaixonaram pelo time por aquela defesa que era maravilhosa. Então é muito bom ver uma defesa que não é aquela ainda, obviamente que não, mas que talvez seja a que mais chega perto daquela dos últimos anos.
É isso, Vitor. Essa vitória do Seahawks. Quinta-feira já é o próximo jogo. Semana curta. Não dá tempo da galera descansar, mas eu particularmente gosto. Acho que uma semana é muito tempo pra ficar esperando. A gente já fica esperando 7 meses pra uma temporada, pô. Mas aí ficar esperando depois semana a semana pra jogo? Ah, caramba. Essa semana curta, quinta-feira, Arizona Cardinals. É às 9h15 da noite lá no University of Phoenix Stadium, né? Ou State Farm Stadium, nem sei como tá chamando o estádio agora lá dos Cardinals. É transmissão do Sport TV 2, né? Thursday Night Football. Provavelmente com o Everaldo Marques e Anthony Curti. E também a nossa narração aqui no Rapinas no Mar, né? Aqui no YouTube. Vocês conferem aí, o Gui, estaremos aí já umas 8h15 para fazer um pré-jogo legal, reviver um pouco essa semana desse jogo contra os Saints, né? E falar também, fazer o pré-jogo dos Seahawks e Cardinals. A programação muda um pouco essa semana aqui do canal, né? Por conta dessa semana mais curta. Então a gente vai trazer o análise para os membros para amanhã. Aí não vai ter o Raçocast. Acredito que o quarta para 2 continua na quarta. Quinta-feira já trago o Rapinas News para fazer o pré-jogo junto. E também a live. E aí sexta vem overtime de novo. E aí no fim de semana a gente vai vendo o que encaixa. Aí eu informo para vocês. É isso. Deixem o like, se inscrevam no canal, se tornem membro. E um grande abraço, uma ótima semana. E Go Hawks!